Oi pessoal, eu sou a Nádia e esse é o meu canal As Vírgulas e hoje eu vim dar 5 dicas ou 5 lições que eu aprendi durante o processo de criação e publicação do meu livro. Bem, se você está chegando aqui a primeira vez, eu já te peço que se inscreva no canal se você gosta de conteúdo literário sobre escrita e criatividade, que é o foco do meu canal. Ative o sininho das notificações para você nunca perder nenhum vídeo e compartilha com as pessoas se você tiver gostado desse vídeo ao final. E pra quem não sabe, pra quem não me acompanha lá no Instagram, que é a rede social que eu tô mais ativa, esse ano eu lancei o meu primeiro livro de poemas que se chama Meus Fantasmas Dançam no Silêncio. O livro foi lançado de forma independente, ou seja, eu não publiquei o livro por meio de nenhuma editora, eu tive os recursos para a publicação do livro por meio de um edital de fomento público. Eu passei nesse edital, consegui um dinheiro para a publicação do livro e agora, em abril, eu espero que eu esteja com o livro físico nas mãos, porque todo esse processo de publicação foi só de forma digital. Então, o e-book do livro está disponível para compra na Amazon e aqui no YouTube tem gratuitamente o vídeo com tradução em Libras. Então, ele também é um livro acessível, que foi algo que me deixou muito feliz de ter realizado. Um livro que pudesse chegar às pessoas das mais diversas formas. E aí, desde esse processo de publicação, eu venho pensando em fazer o meu conteúdo também voltado para questões de criatividade, de processos artísticos, de escrita, mas talvez também não só de escrita. Eu sou atriz, sou escritora, eu também amo dançar, eu também flerto com audiovisual, então eu realmente não me vejo escolhendo só uma coisa para ser o resto da vida, eu já aceitei isso. As pessoas falam muito de foco e eu fico assim, eu não consigo, porque principalmente com relação ao teatro e à escrita são as minhas maiores paixões. Eu acho que se eu fosse impedida de atuar, uma parte de mim morreria, e se eu fosse impedida de escrever, uma parte de mim também morreria. Eu quero sempre poder levar as duas coisas junto comigo. Então, como isso tem feito muito parte da minha vida de forma mais consciente, eu comecei a estudar também sobre criatividade, porque sempre foi algo que eu fiz muito no feeling, tipo, eu apenas estava fazendo, mas eu nunca estudei muito sobre criatividade, assim, mentira, porque o meu TCC foi sobre o processo criativo de uma peça de teatro que eu participei, mas não nessa pegada de alguns livros que existem no mercado, como O Caminho do Artista, Pense como Artista, ou a série de livros do Austin Kleon, livros que falam de criatividade de forma geral. E o que eu estudei era mais relacionado à faculdade, a pensamentos de arte e tudo mais, mas ainda assim a faculdade, para quem já fez ou para quem está fazendo, a gente sabe que por mais que a gente queira se aprofundar nas coisas, tudo é muito corrido. E ainda mais quando paralelamente a isso você já trabalha com aquilo que é da área da sua faculdade. Enfim, deixando um pouco de enrolação, então primeiro eu quero apresentar que eu vou estar trazendo aqui para o canal, não sei com que frequência, mas vídeos com esses temas. Eu espero que vocês gostem, eu espero que atraiam mais pessoas interessadas em falar de arte, em falar sobre criação, porque realmente é algo que brilha os meus olhos e eu gostaria de passar isso para vocês. Vamos aqui para 5 lições que eu tentei resumir, que eu acho que foram algumas mais importantes durante esse processo. Bom, a primeira, que foi muito importante para eu conseguir fazer essa publicação, é ter uma meta, ter um prazo. Se você tem um sonho, um artista, você tem um projeto, tem uma ideia, se você não colocar uma meta, isso pode nunca acontecer. Eu já trabalhei muito em grupos de teatro e a gente sempre trabalhava com meta. Algumas vezes era bom, algumas vezes era ruim. Algumas vezes era ruim porque a gente não conseguia finalizar o produto até
aquele período e precisava de um pouco mais, isso gerava conflitos no grupo, blá 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 blá. Mas está você, digamos assim, se for no caso de um livro ou alguma outra coisa que seja que dependa mais de você do que do grupo, então coloque uma meta, coloque um prazo, porque senão vai ser muito difícil de você concluir. O nosso cérebro, ele tende a, procrastinar coisas que a gente, na nossa cabeça, acha difícil. Então, a gente não quer sofrer, a gente não quer lidar com todas as coisas que é colocar sua arte no mundo, porque tem medo de rejeição, tem medo de flopar, tem medo de não dar em nada. Então a gente fica evitando a conclusão das coisas com medo de chegar nesses medos. Então coloca uma meta. Eu coloquei a meta de 1 ano para eu terminar o meu livro de poemas. Então comecei em 2019, quando foi em 2020 eu terminei o livro. E quando chegou na época que eu tinha dito que eu ia terminar, eu pensei, se eu ficar adiando um pouco mais, esse livro vai virar mais um livro que vai ficar perdido nos meus arquivos no computador, porque já era o 3º que eu tentava terminar e os outros eu sempre abandonava. E esse eu decidi que eu ia finalizar do jeito que estava, da forma como eu consegui fazer. A segunda é: entenda que o seu processo ele não vai ser linear. O que isso quer dizer? Não é que você tá aqui e você vai só melhorar, evoluir, chegar lá no topo e ser uma estrela brilhante que vai iluminar a Terra inteira. Não é isso que vai acontecer. Algumas vezes você vai estar conseguindo produzir mais, outras menos. Algumas vezes você vai fazer textos melhores, outros textos que talvez você não goste tanto. Então, assim, não cria essa expectativa e essa pressão em cima de você, em cima da sua obra, de que vai ser sempre um dia melhor que o outro e vai ser sempre assim. Porque isso vai acabar te frustrando. Você vai ficar achando que vai precisar sempre evoluir, melhorar nesse sentido. E a evolução e a melhora também vem com o erro. Então, teve momentos que eu tava escrevendo muito, teve outros que eu não tava escrevendo tanto. E aí eu também entendi que eu não podia depender, que é o 3º ponto. Já que o processo não vai ser linear, às vezes você vai ter que escrever mesmo sem inspiração. Então, não dava pra ficar também só dependendo de estar me sentindo a própria Clarice Lispector, né? Algumas vezes eu tinha o compromisso de sentar e trabalhar no sentido de que o que eu quero escrever, o que vem. Deixar, também o tempo e o espaço livres pra eu pensar também, porque às vezes vem. A Clarice ela é muito assim, né? Ela sempre fala que a frase vem, porque a Clarice ela é uma mística. Então ela vai nesse sentido, mas não significa, eu não acho, que ela escreveu A Paixão do Segundo GH todinha só possuída por um espírito. Não significa isso. Acho que ela tinha aquele compromisso de escrever aquela história. A frase vinha, mas também, se ela não sentasse a bunda na cadeira, a frase não ia vir. Então, algumas vezes você vai precisar se comprometer de hoje eu vou escrever e não tá assim andando na rua e nossa, veio um poema, e não é assim que acontece, não é assim que as ideias vêm. Se você não tiver eu acho que o processo de um livro é você estar disposta também para as ideias virem. Isso significa colocar a mesa para as ideias, colocar a mente para as ideias. O quarto é que, por mais que eu tinha falado que depende só de você, um processo criativo não precisa ser solitário, mesmo sendo um quadro, uma arte digital, um livro, algo que parece ser você e o seu computador sozinhos, não precisa ser solitário. O que isso quer dizer? Vá mostrando aos poucos o seu trabalho para algum amigo que você confie, para algum profissional que faça leitura crítica. O meu livro, ele passou por 2 leituras críticas, por revisão. Ele foi um livro que só aconteceu porque tinha muita gente também me apoiando. Então, conte para as pessoas que você está fazendo isso. Mostre o seu trabalho, como diz o Austin Kleon. Porque isso vai te fazer
não ver aquilo de forma tão solitária e também a não desistir, porque às vezes quando a gente sente que tá sozinho naquele sonho, a gente tende a desistir. Quando você vê que tem mais gente torcendo por você, mais gente disposta a dar a mão pra você, isso dá uma força. Então compartilhe seu trabalho, vá dizendo aos poucos nas redes sociais. Isso não é para as pessoas botarem o olho grande, né? Saiba medir isso, mas chame pessoas para fazer aquele trabalho com você. Eu chamei alguém para fazer a capa, eu chamei uma pessoa para escrever a quarta capa, para fazer a revisão. Então assim, o livro ele só surgiu porque tinha muita gente comigo também. E a quinta é: anote em algum lugar o motivo de você fazer aquele livro. Eu não tinha me tocado do motivo de eu fazer o meu livro até eu escrever o projeto para passar no edital, para tentar, né? Quando eu escrevi o projeto, porque quando você vai escrever um projeto para edital, você tem que botar a justificativa, né? Por que aquele livro é importante. Então, quando eu escrevi, eu pensei, nossa, esse livro é mesmo importante, né? Porque antes eu tipo assim, porque eu quero, era tipo isso, mas eu falava sobre a condição da mulher, eu falava sobre violência contra a mulher, eu falava sobre amor, eu falava sobre escrita, eu falava de várias coisas que são importantes, que são temas universais. E às vezes a gente, principalmente quando você é mulher, a gente fica achando que a escrita da mulher é muito individual, mas não. Então, escreva em algum lugar o motivo de você estar fazendo aquilo ali. Você está contando aquela história, de você estar fazendo aquela obra, seja qual for a linguagem. Isso vai te motivar a continuar, porque todas as vezes que eu pensava em desistir, mesmo quando o livro já tinha sido aprovado, porque a síndrome da impostora bate forte em mim, eu tenho muito problema com insegurança pessoal, assim, a baixa autoestima, eu ficava, não, esses poemas não são bons, eles são horríveis, todo mundo vai odiar. Isso eu já tinha passado no edital, em terceiro lugar. E mesmo assim eu fiquei assim, eu ficava nessas crises, né? Então saber o motivo de eu estar fazendo aquilo era muito importante para eu continuar. E aí eu vou dizer 2 bônus, que aí eu vou falar bem rápido. Engaje o seu público antes de concluir o seu trabalho, ou seja, que é o que eu já falei, vá mostrando, vá despertando interesse nas pessoas, porque quando você estiver com a obra pronta e você quiser que as pessoas comprem, enfim, acessem aquilo, você vai querer isso imediatamente. Você fez, e aí na outra semana você vai querer que um monte de gente esteja comprando quando você não criou essa expectativa antes, sabe? Então engaje seu público antes disso. E o outro eu não sei como você vai fazer isso, mas entenda de questões burocráticas. Chame um contador, chame alguma outra pessoa que entenda dessas coisas de MEI, de burocracia, mas se você quer ser artista, quer fazer a sua obra de forma autônoma, você vai precisar mexer com muita chatice. Eu criei um cabelo branco só de resolver burocracia, de banco, de não sei o que, porque eu também fiz por um edital, né, que envolve muito mais burocracia. Mas, enfim, no final das contas, quando eu falo sobre o meu livro, sobre tudo que eu passei, eu só sinto mesmo muito orgulho de mim mesma. E eu acho que eu fiz esse vídeo também para eu poder deixar registrado o quanto que eu trabalhei para esse livro, que realmente foi árduo. E agradecer muito a todo mundo que participou do livro comigo. Como eu falei. E também eu quero agradecer sempre aos apoiadores aqui do canal. Durante o período que eu tava fazendo o livro, eu já tava com o Apoia-se, isso foi muito importante também. O dinheiro do Apoia-se vai servir pra eu imprimir os livros também. Então, assim, o apoio de vocês é muito importante para a continuação do meu trabalho, não só como produção de conteúdo, mas como artista. Muito obrigada. Obrigada a quem assistiu o vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e até o próximo.